Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Estamos aqui já com ele, Theo Takari, editor-chefe no BDM Online. Theo, vamos seguindo então para o segundo dia de negociações com essa guerra no Oriente Médio que não tem a menor sinalização de uma trégua por enquanto, né, meu querido? Então, o que vocês destacam aí como prioridade para o dia de hoje? Bom dia. O Irã continuam medindo forças nesta terça-feira, não apenas militarmente, né, mas também aí em uma guerra de narrativas, como a gente já tinha comentado ontem aqui, né, Débora? E o centro dessa guerra de narrativas hoje é o Estreito de Hormuz, né, a passagem marítima por onde é escoado aí cerca de 20% da oferta global de petróleo. Ontem à noite, né, a defesa americana informou que a rota de navegação permanece aberta, apesar aí do anúncio da Guarda Revolucionária iraniana de que havia fechado a passagem e ameaçava incendiar qualquer navio que tentasse cruzar por ali. Segundo a Reuters, né, o navio pegou fogo ontem na região após ser atingido aí por dois drones. E pelo menos 150 navios estavam parados aí próximo ao estreito, em um verdadeiro congestionamento marítimo, esperando a situação se acalmar para terem aí a garantia de segurança para a travessia. Enquanto isso, né, o petróleo caminha aí para mais um dia de forte estresse no mercado, né? Depois de ter subido 13% ontem aí no pior momento da sessão, a bater nos US$ 82. O preço do tipo Brent, né, perdeu força no fechamento em meio aos sinais aí de que os Estados Unidos não pretendem prorrogar essa guerra contra o Irã por muitas semanas. Com isso, o Brent para entrega aí no mês de maio até que fechou numa alta mais modesta, aí de 6,7% aos US$ 77,74 por barril. Mas agora de manhã, o petróleo voltou a disparar em mais de 7%, já está na casa dos US$ 83 o barril, já que o Estreito de Hormuz permanece fechado, aí comprometendo o abastecimento mundial. E por enquanto, não há sinais de desescalada dessa guerra, Débora. Pois é, e talvez, né, Theo, o principal ponto desse conflito para os mercados no momento é saber quanto tempo essa guerra efetivamente vai durar. E a gente não consegue prever isso, né? O Donald Trump chegou a afirmar ontem de tarde lá na Casa Branca que o conflito poderia durar de 4 a 5 semanas, né? Mas que os Estados Unidos estão preparados aí para lutar por mais tempo, né? A expectativa de um prazo relativamente curto para o conflito até que trouxe algum alívio aí, né, para os investidores, o que ajudou os mercados acionários a se recuperarem ao longo da tarde de ontem, né? Até fecharam com uma leve alta tanto aqui na B3 como lá em Nova York. Mas o fato é que essa guerra ainda está no começo e qualquer estimativa de prazo no momento é um mero palpite, né? O próprio Trump admitiu ontem, né, que uma grande onda de ataques ainda está por vir. Ele disse ainda, né, que nem começou a atacar com força. Em uma entrevista coletiva no Pentágono, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, afirmou que os ataques não se resolverão aí da noite para o dia, né? Uma vez que o campo de batalha é extenso. Ele também acrescentou que esse prazo de 4 a 5 semanas de ofensiva aí fixado pelo Trump pode mudar. Inclusive, né, o governo americano não descarta o envio aí de tropas para lutar no Irã, né? Até agora, vale a gente ressaltar, esses ataques ocorreram apenas pelo ar e pelo mar, né? Do outro lado dessa guerra, a Guarda Revolucionária do Irã também coloca pressão e afirma que os Estados Unidos e Israel não estarão a salvo em nenhum lugar do mundo. Ontem à noite, né, o Irã atacou aí com dois drones a embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita, né? O local estava vazio no momento do ataque, não houve feridos, né? Mas fontes ouvidas pela CNN afirmam aí que os americanos pretendem retalhar esse ataque à embaixada lá em Riad nas próximas 24 horas, Débora. Pois é, e para além dessa guerra, né, Theo, que temos também na agenda de mercados para essa terça-feira, tem dados importantes aqui para o Brasil, né? Sim, com certeza, né? O investidor aqui no Brasil tem agenda importante para acompanhar hoje, né, com o PIB do quarto trimestre e os dados de janeiro do CAGED. Os dois indicadores pegam aí o mercado em um momento de debate sobre o ciclo de flexibilização monetária do Copom. O susto com a inflação medida pelo IPCA 15 na semana passada e agora essa escalada no preço do petróleo estão mexendo aí com as apostas sobre o ritmo de queda da Selic, né? As chances da taxa básica de juros terminar o ano aí na casa dos 2% estão se esvaziando, diante das chances do Banco Central assumir uma postura mais conservadora. Por enquanto, né, a aposta para a reunião deste mês, né, no dia 18, continua sendo aí de um corte de meio ponto percentual
com a Selic descendo para 14,5% ao ano. Mas, voltando aos indicadores de hoje, né, o PIB do quarto trimestre, que sai daqui a pouquinho, às 9 da manhã, deve confirmar aí a perda de fôlego da economia por causa dos juros altos. Os economistas esperam um crescimento de apenas 0,1% na comparação com o terceiro trimestre, repetindo aí a variação que foi registrada no trimestre anterior. As estimativas variam aí desde uma queda de 0,2% até uma expansão de 0,4%. Para o PIB acumulado em 2025, o mercado aponta um crescimento de 1,8%, confirmando aí a desaceleração em relação à alta de 3,4% registrada pela economia brasileira em 2024. As projeções dos economistas estão variando entre crescimento de 1,5% até 2,5% para o PIB do ano passado. De tarde, às 2h30, sai o CAGED, né, com o desempenho do mercado de trabalho em janeiro. A sazonalidade do mês deve colaborar aí para a abertura de 92 mil postos de trabalho formais, ou seja, com carteira assinada, após um fechamento de 618 mil vagas em dezembro. As estimativas estão variando aí entre 55 mil e 157 mil vagas para esse CAGED de janeiro. Na agenda de balanços, a Auren e a RD Saúde soltam aí seus resultados trimestrais depois do fechamento do mercado. Lá fora, a agenda de indicadores está fraca hoje, né? Tivemos agora cedo a inflação ao consumidor na zona do euro, que subiu 0,7% na leitura preliminar de fevereiro, em comparação com janeiro. Na comparação anual, o CPI acelerou aí para 1,9%, depois de marcar alta de 1,7% em janeiro, e também veio acima do esperado, que era de um avanço de 1,7%. Nos Estados Unidos, em meio à guerra contra o Irã, né, o Trump recebe hoje o chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, lá na Casa Branca. E 3 dirigentes do Fed vão fazer discursos hoje, né? Vale a pena a gente observar se eles vão fazer comentários aí sobre os impactos econômicos dessa guerra, né, lá para os Estados Unidos, né? O John Williams e o Jeffrey Schmidt falam ao meio-dia e o Neil Kashkari à 1h45 da tarde, Débora. É isso, vamos aguardar então, porque além de tudo, todas as questões geopolíticas, a gente tem uma agenda econômica ainda, né? Uma vida em paralelo que continua nesse momento. Theo, meu querido, muito obrigada, um ótimo dia para você, todo o time aí do BDM. Até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.